Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim da nossa Semana Santa do Natal. Lembra que nós falamos que o Natal, ele tem uma Semana Santa de preparação, não é apenas a Páscoa. Pois bem, e hoje então nós ouvimos como antífona: ó Oriente, ó luz de Deus. Hoje, para nós aqui, hoje será o dia mais longo do ano, que hoje começa o verão. Então, ó Oriente, Jesus, que é o sol nascente que veio nos visitar. Pois bem, então a igreja pede a luz de Deus. E quem é a luz de Deus? É Cristo. Então a igreja pede a luz de Deus para que nós, sob a luz de Deus, vejamos todas as coisas. Aqui está uma das características do cristão. O cristão, ele é chamado a ver todas as coisas boas e as coisas más, as coisas tristes e as coisas alegres, sob a luz de Cristo, debaixo da luz de Cristo, iluminadas pela luz de Cristo. Pois bem, é tanto que nós não podemos separar o mistério do Natal, que estamos para celebrar, do mistério da Páscoa. E exatamente porque nós olhamos para a Páscoa sob a luz de Cristo, que nós podemos celebrar o Natal. Eu repito, nós só podemos celebrar o Natal porque nós olhamos a Páscoa sob a luz de Cristo, esta luz que nós estamos pedindo que venha nos iluminar, que venha nos guiar e que venha nos tirar da situação de morte e de desânimo. Por que, meus santos? Porque eu estou falando que nós só podemos celebrar o Natal se, iluminados por Cristo, olharmos a sua Páscoa. Porque, meus irmãos, de que nos valeria celebrar o nascimento de Jesus se ele não tivesse morrido e ressuscitado? Então nós, quando olhamos para a morte de Cristo, nós olhamos a partir da luz de Deus e conseguimos ver o significado daquela morte redentora para nós. É tanto que nós celebraremos o Natal do Senhor. Como é que nós celebraremos solenemente o Natal de nosso Senhor? Com o sacrifício da sua morte. É porque nós estamos tão acostumados que nós não nos deparamos com uma certa aparente incompatibilidade. Nós iremos celebrar o nascimento do menino Deus com a memória da sua morte, no altar do sacrifício. Por quê? Porque Natal e Páscoa estão intimamente ligados, e de nada nós nem sequer celebraríamos o Natal se aquele que morreu por nós não tivesse ressuscitado. Por quê? Porque se ele tivesse só nascido, era como um outro qualquer grande homem da história que nasceu. E se ele tivesse apenas morrido, ele seria como qualquer outro homem, outro grande homem da história que teria morrido, que teria nascido, que teria morrido. Mas Jesus ressuscitou. Pois bem, então nós podemos ver então que essas duas realidades estão unidas, e é por isso então que nós podemos, sob a luz de Cristo, olhar para a aparente tristeza da cruz, e nós sabemos que existe um significado, que assim como Jesus foi historicamente, não é que Jesus ressuscitou apenas nos nossos corações, não, Jesus historicamente ressuscitou,
E aquele evento histórico, ele lança luz para todos os eventos históricos dolorosos da nossa vida. Nós podemos olhar todas as dores e dificuldades que nós passamos ou presumimos que iremos passar, e nós, sob a luz de Cristo, nós olhamos todas essas realidades. Nós contemplamos tudo sob essa ótica de nosso Senhor. Então hoje, o primeiro passo que nós damos nesta celebração, em que a igreja suplica a luz de Cristo, vamos todos nós suplicar que a luz de nosso Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ensine a olhar tudo sob esta ótica, tudo sob a luz de nosso Senhor. Não apenas as tristezas, mas também as alegrias. E neste sentido, a primeira leitura de hoje, retirada do profeta Sofonias, nos ajuda e muito. O profeta Sofonias, aqui, numa situação de tristeza e de sofrimento do povo de Deus, o profeta Sofonias diz: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Por quê? Porque é que a cidade de Sião, a cidade de Jerusalém, ela é chamada a se alegrar em Jesus Cristo. Quer dizer, aqui em Deus, mas nós cristãos sabemos por que é que somos chamados a nos alegrar. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou os teus inimigos. Ora, aqui, quando o profeta Sofonias dizia isso, a compreensão era meramente histórica, os inimigos humanos, as dificuldades humanas. Nós cristãos, quando lemos esta passagem, nós compreendemos que ela vai muito além. Isto é, o Senhor revogou a sentença que existia contra nós, mas não apenas dos nossos inimigos humanos, mas dos nossos inimigos espirituais. Eu dizia por essa semana, até na semana passada, eu lia para vocês aquele texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, quando São Paulo diz que Jesus cancelou o documento de nossa dívida com as cláusulas contra nós e anulou, pregando consigo na cruz. Existia, diz São Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 14, existia um documento contra nós, existiam dívidas contra nós, não dívidas materiais, dívidas espirituais que nos levariam à condenação eterna. E Jesus, ele rasgou o documento que existia contra nós, ele pagou a dívida que nós tínhamos, como pregando todas as nossas dívidas na cruz. É por isso então que diz aqui a leitura: alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou, o Senhor anulou a sentença contra ti, e Ele afastou os teus inimigos. Meus irmãos, se nós ouvirmos isso simplesmente com ouvidos humanos, com ouvidos carnais, isso não mudará o nosso coração. Nós precisamos ler isso sob a luz de Cristo, sob a luz de Deus, no Espírito de Cristo, e deixar que a alegria tome conta do nosso coração, porque senão nós iremos nos aproximar do Natal com um coração gélido, com um coração indiferente, não com um coração cheio de alegria, porque existia uma dívida contra mim, e aquele menininho que será deitado na manjedoura, ele está vindo para pagar esta dívida contra mim. Existia uma promissória para a minha condenação, e aquele menininho que será deitado na manjedoura, ele veio para pagar esta promissória
com o seu sacrifício na cruz. É por isso que eu devo exultar de alegria. Por quê? Porque todas as minhas dívidas estão pagas e eu poderei me encontrar com o meu Senhor. Meus irmãos, nós somos tão materialistas, o nosso coração é tão apegado às coisas, que nós, infelizmente, nos alegraríamos muito mais se soubéssemos que as nossas dívidas da terra estavam pagas, do que tendo esta notícia de que as nossas dívidas espirituais foram pagas por Jesus, derramando o seu sangue, sendo pregado na cruz para a nossa salvação. É porque nós lemos este texto apenas com um olhar humano e não sob a luz de Deus. Ó Oriente, ó luz de Deus, e como diz lá em Lucas, capítulo 1, versículo 78, que Jesus é o sol nascente que veio nos visitar. Ó Oriente que veio nos visitar, iluminai o meu coração. Peça isso nesta celebração. Luz de Deus, Jesus Cristo, ilumina o meu coração, para que eu olhe para as tristezas e para que eu olhe para as alegrias a partir de uma ótica diferente, de uma luz diferente, que eu veja, isto é, que as tristezas, que as dificuldades, elas têm um significado, porque Deus cuida de mim. Que eu veja que as alegrias prometidas por Deus, elas são perfeitas, elas são eternas, e que meu coração de verdade exulte. Peçamos isso na nossa oração, senão nós sempre nos alegraremos com as coisas do mundo e nos deixaremos abater quando as coisas no mundo não acontecerem segundo as nossas expectativas. Mas se estivermos iluminados pela luz de Deus, as alegrias espirituais encherão o nosso coração de tal maneira que nenhuma tristeza no mundo poderá abalar. Continua a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, e diz assim: o Senhor revogou a sentença contra ti. O Senhor revogou o documento que existia contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti, Ele está contigo, Ele é Emanuel, Ele é Emanuel, Ele é Deus contigo, Ele é Deus por ti, Ele é Deus em ti. A palavra Emanuel, que nós traduzimos por Deus conosco, a tradução está correta, mas significa também Deus por nós, Deus em nós, Deus conosco. Então, que maravilha, Ele é por nós. Aquela palavra de São Paulo adquire significado a partir de Jesus na manjedoura, que se entregará por nós na cruz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Profetiza Sofonias, e a profecia se realiza em Jesus. O Rei de Israel é o Senhor, e Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Por que nunca mais temerás o mal? Porque o mal nunca mais nos acontecerá? Não, o mal nos acontecerá. Mas por que é que o profeta diz que eu nunca mais temerei o mal? Porque coisas difíceis e coisas tristes não acontecem aos cristãos? Acontecem. Coisas tristes e difíceis acontecem aos cristãos, mas Deus está conosco, Deus é por nós, Deus está no meio de nós. Ora, mas se você ouve isso com um coração humano, você não se alegra. Mas se você ouve isso com um coração cheio da luz de Deus, daquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se nós ouvimos isso com o nosso coração cheio dessa luz,
que já começamos a receber por meio da sua palavra, agora, e que receberemos em plenitude na Eucaristia. Ora, se o nosso coração está cheio dessa luz, eu ouço que eu não devo temer o mal, e vêm as dificuldades, vêm os problemas, e eu digo, mas Ele está comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por mim, Ele está comigo, Ele está em mim. Essa realidade que nós precisamos pedir, que Deus ilumine a nossa inteligência e que nós compreendamos. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma vez meditando sobre aquela passagem de Jesus, da barca agitada pelas águas, e Jesus dormindo lá no travesseiro, e ela diz assim, que ela naquela barca, ela não vai, naquela barca agitada, ela não vai temer, ela não vai se entregar ao temor. Por quê? Porque mesmo aparentemente dormindo, Jesus está na barca. Então, às vezes, nós temos a impressão de que Deus está dormindo na nossa vida, mas quer aparentemente dormindo, quer acordado, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila, então ele está apenas aparentemente dormindo, mas mesmo que ele aparentemente esteja dormindo, ele está na barca, ele está comigo, ele é por mim, ele é por mim, ele está comigo, ele está no meio de nós. Então eu não tenho por que temer, mesmo diante das dificuldades. Então eu convido você a que depois, na sua oração pessoal, você reflita, pegue essa leitura novamente e leia novamente. Mas vamos aqui terminar. Eu já quero, já agora, fazer essa reflexão em toda essa leitura e convidando você a fazer depois, sozinho, sozinha, na sua oração pessoal. Pois bem, então, no versículo 15, o profeta diz: não temerás o mal. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos problemas. Por quê? Porque o Senhor está no meio de ti. Mas no versículo 16, ele ainda como nós somos muito esquecidos e com muita facilidade nós nos esquecemos da presença de Deus na nossa vida, que só nos recordamos de que Deus é conosco, de que Deus é por nós, de que Deus está em nós quando tudo vai bem, né? Pois bem, quando as coisas ficam difíceis, nós nos esquecemos. Pois bem, então, para que não nos esqueçamos, o profeta repete de novo, versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo, o Senhor teu Deus está no meio de ti. De novo, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva, aquele valente guerreiro que nos salvará e que entra neste mundo pequenino e que será deitado na manjedoura. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Ele exultará de louvores por ti, como nos dias de festa. Meus irmãos, que nós hoje então, na nossa oração pessoal, peçamos esta luz de Deus, essa luz de Deus que é Jesus, mas que é também o Espírito Santo. Então não tenha receio, você pode pedir que Jesus venha ao seu coração, ou você pode pedir que o Espírito Santo venha ao seu coração, porque onde está um, estão os três. Então, se você diz vinde Espírito Santo, de alguma maneira você está dizendo vinde Trindade. Se você está dizendo Senhor, habita em mim, habita no meu coração, você está pedindo a graça da inabitação da Trindade no seu coração, porque Jesus nunca está sozinho. Onde Jesus está, estão o Pai e o Espírito Santo. Onde a luz de Deus está, a Trindade está presente. Então, peça
que a luz de Deus esteja no seu coração, para que você não tema, não desanime diante das dificuldades, e para que você verdadeiramente se alegre com as verdadeiras alegrias. É um dom de Deus, e com isso termino. Alegrar-se verdadeiramente com as verdadeiras alegrias e não se importar tanto com as coisas passageiras deste mundo, mesmo que boas elas nos pareçam. Que o Senhor, com a sua luz, nos conceda a todos nós esta sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.